bem-vindos para casa. Hoje nós vamos refletir algumas ideias. Nosso tema de hoje é o bom ânimo. Esse tema me veio através de uma leitura que eu fiz, estava fazendo do livro psicografado pelo Chico Xavier, os primeiros livros que ele psicografou, que é A Boa Nova. É um livro que eu volto bastante nele, gosto muito da linguagem, até porque é a linguagem em que Jesus e os apóstolos conversam. Ele foi psicografado por Humberto de Campos, mais tarde o irmão X. E lendo o capítulo, Bom Ânimo, é bem esse o nome, eu achei algumas coisas muito atuais, escritas há 2000 anos atrás, mas bastante atuais. Antes de eu ler o pedaço que mais chamou a atenção, nós vamos definir o que é ânimo. No nosso dicionário, a palavra ânimo está relacionada com a alma, com a mente e com o espírito. Mais precisamente, ânimo é definido como a disposição resoluta e inalterável em face de situações difíceis, também definido como sinônimo de coragem. Isso seria ânimo. E a passagem do livro começa assim: Bartolomeu era um dos discípulos muito dedicados, sempre muito presente, muito solícito, mas ele era triste. Um dia, numa ocasião em que se oportunizou ele estar a sós com o mestre, ele desabafou dessa forma: Mestre, não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas amargurosas tristezas. Quando esclarecestes que vosso reino não é desse mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é o triunfo do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Pensei, refleti bastante, voltei a outras bibliografias. Alguns livros de Hanetti, de Emmanuel, de Miramês, e encontrei também Paulo de Tarso dizendo, numa das suas cartas aos Coríntios, falando sobre as tribulações daquela época. Então ele menciona a lapidação, a tortura, o exílio, o confisco de bens, os circos com espetáculos sangrentos, os postes de martírio, e fala também no progresso dos ímpios, fala da dominação dos vaidosos de todos os matizes, fala do triunfo dos maus e dos indiferentes. E em algum momento ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Hoje os tempos são outros, mas a gente, ouvindo e lendo, a gente vê que tem muitas semelhanças com as angústias e as amarguras do nosso cenário atual, passado 2000 anos, não é assim? E quando a gente pensa no cotidiano, nas dificuldades do cotidiano, nos sobrevém, na maioria das vezes, uma falta de coragem, um desânimo frente às situações que a gente dia a dia vive. A perplexidade ante as situações do cotidiano afeta a nossa disposição frente às dificuldades e aparentes injustiças. Falar em bom ânimo é falar em fé, é falar em orgulho, é falar em vaidade, é falar também em sentimento de impotência. Tudo isso está relacionado, a gente pode fazer um link, com o bom ânimo.
Vou começar assim, até a influência do outro. Perguntaria para vocês, a atitude do outro me influencia no meu bom ânimo? Sim, influencia. Influencia sim. Por quê? Quando as minhas atitudes apresentam reações influenciadas pelas atitudes de outros, principalmente no campo das emoções, então minha atitude se faz reagir contra a atitude do outro. Estou ouvindo um noticiário, estou no trânsito, estou no trabalho, e o outro age de uma forma onde até me sinto impotente ou que reajo. E chega um momento que eu digo, vou largar de mão, estou desanimado, deixa assim. A gente desanima, às vezes, frente àquilo que se sente impotente. Tem uma outra forma de fazer a gente se sentir também desanimado, que está muito relacionado com o nosso autoconhecimento. Por quê? Ele está relacionado com a nossa vaidade, que a gente nem percebe que tem, e com o nosso orgulho, que muitas vezes a gente também não percebe e não trabalha, ou não aceita que tem. Pode até perceber, mas não aceita e não trabalha. Então, se eu sou aquele tipo de pessoa que estou sempre com a necessidade de estar corrigindo o meu próximo, sempre indicando o caminho, induzindo as experiências, tá? E não trabalho o meu orgulho, nem a minha vaidade, quando eu vejo que a minha vontade, a minha suposta resposta ou solução mais certa não foi acatada, não está coroada de êxito, eu também me desanimo. É uma forma também de eu desanimar. Mas essa, eu teria que trabalhar meu autoconhecimento, para poder aceitar que o outro enxerga diferente, que aquilo que eu apontei não é o que o outro entendeu. E às vezes a gente desanima, larga de mão, né? Ele siga o caminho dele, faça o que ele quiser. Mas isso é uma forma de frustração. Então, o desânimo é uma reação nossa. Nós reagimos. É uma forma de reagir frente às dificuldades da vida. É uma reação. Quando a gente se sente impotente diante dos desafios, de uma forma muito prolongada, isso vai nos trazer uma repercussão no nosso estado imunológico. Vai baixar a nossa resistência frente a doenças. Essa lição eu tirei de um livro chamado O Médico Jesus, do Dr. José Carlos de Luca. São pequenos capítulos de autoajuda, onde ele menciona isso aqui, o capítulo todo é muito interessante. Mas então o que ele diz? Se a gente está desanimado, ele compara, ele dá um exemplo que eu vou repassar para vocês, a um general e sua tropa. A tropa seriam as nossas células e o general seria a nossa mente. Então, se a gente tem um general que se abate, o que acontece com a tropa? A tropa também se abate. Então, se nós estamos com um mental abatido, todas as nossas células vão sentir a repercussão. Todas as nossas células. E aí, de uma forma prolongada, esse abatimento, esse desânimo, vai nos provocar doenças das mais diferentes possíveis. Então, o que nós temos para fazer? Nós temos que parar de reagir com o desânimo. O desânimo é uma forma de reagir às dificuldades. E eu falei que tinha a ver com fé. Antes eu mencionei que também estava relacionado com a fé. O que é a fé? Olhei a definição do Hamed sobre a fé. A fé é um sentimento instintivo e uma crença inata na certeza absoluta de que o poder divino, em toda e qualquer situação, está promovendo e ampliando nosso crescimento espiritual.
A fé é uma certeza no divino. Mesmo quando tudo parece ruir à nossa volta, se tivermos fé, teremos a certeza de estar ganhando, ainda que não vejamos com clareza aonde está esse ganho. Esse ganho provavelmente não é do ego, é da alma, é da jornada, da caminhada espiritual. Imperfeições no mundo são lições não aprendidas, que precisam ser recapituladas para que possamos nos conhecer melhor, assim como as leis que regem a nossa existência. O mundo, sempre nos é dito que aqui é uma escola. E se nós compararmos, pensarmos numa escola, acho que todos aqui passaram pelos bancos escolares, a cada ano a gente tem dificuldades diferentes. Pode estar fácil o que eu já sei, o que eu já aprendi lá na 5ª série, mas na 6ª série eu vou ter dificuldades que eu não conhecia. E quando eu não consigo vencer essas dificuldades, eu tenho que repetir até conseguir estar pronto com, como é que se diz, os critérios para passar adiante. Não é assim que funciona? Assim não é diferente nas nossas encarnações. Precisamos, às vezes, recapitular várias vezes, mais do que a gente imagina. Mas sempre temos um acréscimo de um ganho. Uma encarnação sempre vai nos trazer algum ganho. As grandes tragédias não são castigos, nem punições. São possibilidades futuras para a obtenção de uma melhoria de vida íntima, seja no pessoal, seja no coletivo. O aprendizado sempre vai acontecer. Para que? Para a nossa melhoria íntima, para nós desencarnarmos melhores do que quando aqui chegamos. Se nós tivermos, uma vez eu li, que se a gente voltar com 0,01% melhor, a gente já teve uma encarnação proveitosa. Porque aqui a lição é difícil de ser aprendida. Então, confiar que está justo e certo e que o nosso bom ânimo vai contribuir para melhorar o nosso modo de ver e entender as coisas é também trabalhar um aspecto da fé. O meu bom ânimo não vai trazer solução dos problemas, mas ele vai me ajudar a trabalhar, a entender melhor as situações. Já que chorar sobre o leite derramado não acrescenta nada na nossa vida. Isso é um ditado popular que eu me veio ouvindo, acho que todos já ouviram. Então, entre eu adoecer com o desânimo e eu buscar o bom ânimo, ou seja, a confiança de que as coisas estão certas, porque existe o divino no leme, é melhor ficar com o bom ânimo. E a fé? A fé, gente, não é um sentimento que a gente estale os dedos e diga, hoje, agora eu quero ter fé porque eu quero vencer. Não, a fé é uma construção na nossa alma. A fé, ela se alicerça, como assim, como o aprendizado da alma, a fé também. Hamed nos cita um exemplo de que a criança, para falar, ela precisa passar por várias fases da fonética. Então, ela primeiro balbucia, ela resmunga, depois ela balbucia, ela soletra, ela vai silabar e ela vai falar. Essas fases são fases também da fé na nossa alma. Cada um de nós pode estar num estágio diferente, mas se já estão aqui, é porque temos fé. Para encerrar, então, eu vou dizer para vocês que o importante é que estejamos em alguma fase do desenvolvimento de nossa fé. Assim, estaremos nutrindo nosso bom ânimo, ou seja, tornando-nos cada vez mais inabaláveis frente a situações difíceis. Perplexos? Sim,
mas não desanimados, como escreveu Paulo de Tarso. Agora eu vou pedir que você